Deus quer falar com você através desta mensagem. Aleluia! Então preste bastante atenção nesta palavra que vou ler agora. Está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Aleluia! Glórias a Deus! Pessoal, eu sou Luzia Alves Castelo Branco, do canal do YouTube Compromisso com Deus, da página do Facebook, também chamada Compromisso com Deus, e Luzia Alves Castelo Branco, da plataforma Kawai e da plataforma digital também, Spotify. Amém? Hoje eu passo aqui para apresentar para vocês mais uma mensagem de Deus, mais uma mensagem de fé. E se eu estou aqui com esta palavra, é porque Deus tem um propósito na vida de quem está ouvindo esta mensagem. Amém? Me acompanhe, por favor. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o, Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia! Até aqui. Pessoal, eu li para vocês, conforme eu já falei, o primeiro livro de Samuel, capítulo 16.
dos versos de número 1 até o número 13. A Bíblia é uma fortaleza espiritual para as nossas vidas. Amém? Então vamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos nos alimentar do pão da vida. Glórias a Deus. Aleluia. Pessoal, existem duas situações que eu gostaria de destacar diante desta palavra fortíssima aqui da Bíblia, que me chamam muita atenção. Primeiro, Davi, ele era considerado o menor, né? Para o pai dele, ele era o menor, mas para Deus, ele era o maior. Por quê? Porque Deus enxerga o coração, Deus nos enxerga de dentro para fora. E Deus conhecia o coração de Davi. Deus sabia que Davi tinha um coração bom, que era uma pessoa bondosa, que era uma pessoa fervorosa, né? Que era uma pessoa que temia a Deus, era uma pessoa temente a Deus. Então Deus já conhecia o coração de Davi. Por isso, ele enviou o profeta Samuel, porque ele já tinha escolhido o Davi, o apacentador de ovelhas, para ser o rei de Israel, o futuro rei de Israel. Por quê? Porque Deus não estava mais satisfeito com o rei atual na época, que era o rei Saul. Deus tinha ungido Saul, né? O Saul era o servo de Deus. Mas Saul, ele estava fazendo coisas que não deixava mais Deus satisfeito. Saul, ultimamente, ele estava com o coração muito duro. Então, Deus, ele estava se desagradando de Saul. E aí, Deus, ele escolheu Davi. E Davi, ele era totalmente diferente dos seus irmãos. Por isso que o seu pai, né, o pai de Davi, o Jessé, ele apresentou primeiro todos os outros irmãos. Por quê? Eram homens que tinham experiências com guerras, né, tinham portes físicos, né, diferenciados, eram homens fortes, né, homens experientes em batalhas, em lutas, né? E Davi não, Davi ele tinha experiência com que ele apacentava a ovelha, mas ele estava acostumado a defender as ovelhas dele, né? Ele enfrentava grandes animais para defender as ovelhas dele. Mas Deus olhava o coração de Davi e Deus, ele conhece as nossas estruturas, ele sabe o que cada um de nós somos capazes. Então Deus já sabia que Davi, ele tinha a capacidade para ser o rei de Israel. E Deus sabia que ele estava escolhendo a pessoa certa. Amém? Tanto é que Samuel ficou até um pouco confuso, né? Mas Deus falava para Samuel, não é esse ainda, não é esse. E quando apareceu Davi, Deus falou para Samuel ungir. Amém? O que eu quero falar é o seguinte, que a gente não tem que se preocupar em agradar o homem. Por quê? Porque o homem, ele não nos enxerga de dentro para fora, ele nos enxerga de fora para dentro. O homem, ele vê as nossas características físicas, né? Ele não costuma olhar o que a gente tem de bom por dentro. E somente Deus consegue ler os nossos corações, somente Deus é conhecedor de cada um de nós. Até mesmo, muitas vezes, nós somos julgados, nós somos difamados. Por exemplo, né? Às vezes acontece, se alguém sofrer alguma perseguição, de passar por alguma opressão, ou de alguém ficar falando mal da sua vida, ou querendo te criticar, te colocar para baixo, levante a sua cabeça e olhe para Jesus. Pense o seguinte, pense que para Deus você é raridade, que Deus te justifica. Não fique preocupado ou preocupada em agradar as pessoas, porque nem Jesus Cristo agradou a todos.
Tanto é que quando Jesus Cristo veio, ele foi muito perseguido, ele foi muito oprimido, ele fazia os milagres dele e muitas vezes ele não era reconhecido pelos milagres, ele tinha que sair do local onde ele estava por conta das perseguições e porque ele tinha uma missão para cumprir na terra, ele tinha uma obediência com o Pai dele, nosso Deus Pai todo Criador. Então tudo que Deus falava para ele fazia. Muitas vezes ele podia até enfrentar as situações ou os próprios perseguidores, né? Os extremistas religiosos da época falavam que Jesus Cristo não podia operar milagre aos sábados, por exemplo. E foram os dias em que Jesus mais operou milagres, né? Foram aos sábados. Então Jesus Cristo ele veio para fazer a diferença. Mas eu trago assim, essa palavra de Jesus Cristo, né, que é um grande exemplo para todos nós, para dizer o seguinte: não importa o que falem de você, não importa se te julgam, não importa se te oprimem, não tema a nada e nem a ninguém, tema somente a Deus e somente busque agradar a Deus. Porque se você agradar a Deus, Ele endireitará as suas veredas, Ele colocará tudo de volta em seu devido lugar. Entregue a sua vida para Deus, busque Deus de todo o seu coração e Ele cuidará de tudo para você. Amém? Inclusive eu quero reforçar ainda em cima dessa palavra, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, que foi a unção de Davi pelo profeta Samuel. Eu quero dizer o seguinte, que quando alguém tem que ser abençoado, quando alguém tem que receber as bênçãos de Deus, receber a vitória, quando alguém é escolhido ou escolhida por Deus, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Não adianta. A pessoa pode passar por lutas, batalhas, dificuldades, sofrimentos, tribulações, pode enfrentar o maior deserto que for. No dia que Deus falar, eu vou abençoar esta pessoa, ninguém segura. E a gente sabe que a gente tem que fazer a nossa parte, que a gente tem que buscar, né? A gente não vai ficar sentado, parado, esperando. A gente tem que fazer por onde? A gente tem que fazer a nossa parte. Mas eu quero dizer o seguinte, que quando chegar a hora de você receber as bênçãos de Deus, de você receber a vitória e de você atender ao chamado de Deus, a bênção chegará até você. Você pode lutar o tempo todo e não estar enxergando os resultados das suas orações ou os resultados dos seus esforços. Mas eu quero que você saiba que Deus, Ele está ouvindo as suas orações, Ele sabe do que você precisa na hora que você precisa e Ele conhece a sua estrutura. Amém? E Deus, Ele gosta muito de chegar no último minuto do segundo tempo, como uma partida de futebol. Por quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e para honrar a nossa fé. Deus, Ele honra a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra dele, e Deus, Ele honra aqueles que creem nele, aqueles que o buscam, aqueles que esperam nele, aqueles que têm fé nele e no seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então pode ter a certeza de que a sua bênção vai chegar nas tuas mãos, mas vai ser no tempo de Deus e não no seu. Aleluia! Então não desista, continue marchando, continue lutando, continue jogando a rede, que você vai pescar a sua bênção, você vai pescar a sua vitória em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo certo, no tempo de Deus. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Aleluia.
Tem até uma música que fala assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Então não pare, não largue a rede. Continue vigiando, continue orando, continue buscando, continue fazendo por onde, continue marchando. Porque a sua bênção vai chegar, a sua vitória vai chegar nas tuas mãos. Assim como aconteceu com Davi. Davi, ele não perdeu a sua bênção, ele não perdeu a sua unção para ser rei de Israel. Aleluia. Ele estava apacentando as ovelhas. Ele foi o último a ser apresentado pelo seu pai. E foi apresentado porque o profeta Samuel perguntou se o senhor Jessé não tinha algum outro filho. Porque Deus estava falando para Samuel que ainda não era nenhum daqueles que o senhor Jessé tinha apresentado para ele. E aí, de repente, Davi é chamado e surpreende a todos, principalmente ao seu pai, quando o profeta Samuel diz que ele seria ungido para ser o novo rei de Israel. Amém? Então, quando a sua bênção chegar, a sua vitória chegar, vai ser desse jeito. Todos ficarão surpresos, principalmente aqueles que te menosprezavam e que menos acreditavam em você, no seu talento, na sua capacidade. Aleluia. Porque Deus, Ele capacita os seus escolhidos. Deus, Ele faz com que cada um de seus escolhidos sejam tratados de dentro para fora, não somente de fora para dentro, mas Ele muda, Ele transforma as pessoas e Ele faz de nós vasos novos. Amém? Então continue vigiando, continue orando, continue buscando, continue acreditando em Deus. Tema a Deus, siga os teus caminhos, obedeça a Deus. Respeite as suas leis. Fuja do pecado e resista ao inimigo. E a sua vitória vai chegar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.